E a gente volta aqui ao vivo com o Esquenta Enem. Aqui no estúdio nós estamos conversando com o professor de Geografia do Ângulo, Elcivan Ramalho. Professor, vamos falar de um tema que está sempre presente em praticamente todas as provas do Enem, que é sobre clima, não é? Essa é uma questão que não pode faltar, né? Não falta, eu costumo dizer, né? E está lá as condições climáticas, a condição do meio, né? O uso do homem, né? Por esses recursos, a necessidade de sobreviver em relação a esses recursos faz com que o clima seja uma coisa muito recorrente, né? Então tem que entender o seguinte, um dos eixos temáticos do Enem é a relação do homem e meio, o meio ambiente. Então o clima ele pode ser abordado em qualquer parte da prova do Enem. Desde uma redação, pode vir como um dado matemático, numa matemática propriamente dita, né? Numa história recorrente aí dos processos de revoluções industriais, né? O quanto o homem se apropriou dos recursos, nas questões políticas, né? Está aí em vigor o Acordo de Paris, é importante salientar, o Acordo de Paris ele serve como medidas, inclusive, para trazer sanções. O Brasil, inclusive, hoje está sofrendo diante dessas consequências. Dependendo do presidente que ocupar determinadas nações, que o outro presidente assinou o acordo. Aí os atuais podem sair e sair causa sanções. Porque o que acontece? A gente tem que entender nessa questão política que existem políticas que são feitas pelo Estado, que o Estado se compromete, e existem políticas que o governante se compromete. Então, esses acordos, eles vêm de alguns anos. A gente tem que lembrar que o primeiro grande acordo sobre as condições do ponto de vista do meio ambiente foi em 1972, em Estocolmo, né? Nós tivemos também um acordo lá na Noruega que fez com que criasse a política de desenvolvimento sustentável, que é uma política que hoje todo mundo fala, né? Que a gente deve consumir de acordo com as nossas necessidades, mas não comprometer as gerações futuras, quer dizer, consumir um pouco com mais consciência daquilo que se consome. E hoje o acordo mais em vigor, que se tem conhecimento, é o Acordo de Paris, que foi estabelecido em 2015, que inclusive impactou a não formação do bloco do Mercosul com a União Europeia, né? Então, devido a não manter essa política ambiental, o Brasil houve um pequeno retrocesso recentemente. Então, o desmatamento fez com que isso inviabilizasse o acordo entre Mercosul e União Europeia, já que o Acordo de Paris é um acordo de ordem mundial, mas que tem como protagonista a França. Exato. E a França é uma crítica, né, ferrenha dessas questões ambientais aqui no Brasil. Houve até um embate de ordem muito mais que pessoal do que do ponto de vista climático, do ponto de vista... Isso abalou um pouco e isso repercutiu a questão dos créditos de carbono, que nós assumimos um compromisso em 1997, no Protocolo de Kyoto. O Brasil era e ainda continua a ser, por mais que as questões diplomáticas não estejam tão bem, né, mas o Brasil ainda é referência no tocante de vista às políticas ambientais. Nós temos um código ambiental extremamente, do ponto de vista legal, um dos melhores do mundo. Do ponto de vista de utilização do mesmo, eu não posso dizer a mesma característica, se ele é tão bom, mas do ponto de vista de leis, nós temos uma das melhores possíveis e o Brasil é referência. Se a gente olhar as linhas mestras de uma prova de geografia, das questões que vão cair no Enem, geralmente elas estão interligadas, né? A urbanização, que está ligado à industrialização, à climatologia, à cartografia, a questões ambientais, tudo isso faz um sentido, né? Porque a geopolítica, ela trabalha muito com o ordenamento do poder, né? Não existe território sem poder. Tem alguns conceitos que a gente sempre ensina os alunos lá no ângulo. Existe nação sem território. Isso é um conceito simples. Mas não existe território sem nação, com exceção da Antártida, que houve um acordo em 1945, que foi o acordo logo depois da Segunda Guerra, o Acordo do Mar, para saber quais eram os limites. E as nações elas se comprometeram a estabelecer como a Antártida um território científico. E assim elas fazem. Aqueles que mais investem, aqueles que têm mais território na Antártida. Mas assim, a política ela é uma coisa interessante. A política ela é construída pela sociedade. Então, essas relações da urbanização, do avanço da indústria, da problemática do comércio, tudo é relação política, relação econômica, relação internacional. Então, a gente, quando começa a mexer em um lugar, geralmente vai trazendo outros temas a serem abordados. A gente tem um minutinho ainda, professor, mas dá para falar um pouquinho dos impactos da pandemia nesse processo de globalização? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a pandemia, até pelo próprio sistema, é uma de ordem pandêmica, mundial, é global. Exatamente. Então não atinge apenas uma área. Impactou muito as questões do comércio, né? As commodities, elas deixaram de serem produzidas, de serem exploradas, pode-se dizer assim, porque
elas são produzidas algumas, né, como os alimentos, e outras como os minérios são explorados devido a não ter presença de trabalhadores. Então, com a retomada da economia, que isso é natural nos países, houve uma grande necessidade por esses produtos. Então, elas estouraram. Uma dessas commodities é o caso do petróleo. Para se ter ideia, o petróleo chegou a ter preços praticamente negativos, por incrível que pareça, durante a pandemia, mas agora chegamos a atingir barril de petróleo a $140. Então, isso daí impactou bastante. Quando existia a pandemia, não tinha necessidade do produto, né, em grande demanda, mas depois da retomada, esse produto passou a ser bastante disputado. A velha disputa entre oferta e... É a lei da oferta e da procura, criada lá, né, por Adam Exatamente. Smith no liberalismo econômico. Lembrando que hoje nós passamos um modelo liberal mais novo, mais recente. Inclusive, ele prega a participação do Estado nesses momentos de crise. Foi assim que o Estado brasileiro fez em tentar acalentar a questão mais humanitária da própria geração do que a pandemia causou na sociedade, foi trazendo auxílios e tentando amenizar essa situação de pobreza e de desemprego. Ok. Professor Elcivan, obrigado pela presença aqui do Correio Debate, obrigado aí pelas lições. Não, satisfação enorme e estamos literalmente à disposição a qualquer questionamento. O ângulo está aberto aqui para trazer essas informações para quem está em casa. Obrigado mais uma vez. Bom, e na próxima semana a gente volta com o Esquenta Enem.